todo mundo sempre brincando que a Ana Sátila aparece todo dia na TV, estava todo dia na TV nas Olimpíadas, mas hoje ela está aqui no Lance com a gente para conversar um pouco sobre a experiência nas Olimpíadas, sobre como tem sido pós-Olimpíadas. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Ana. E queria começar justamente perguntando, né, você era a incansável Ana Sátila, depois das Olimpíadas, conseguiu descansar, conseguiu esse descanso merecido? Bom, primeiramente é um prazer estar falando com vocês aqui no meu local de treino, local sagrado. E sim, eu acho que foi um momento muito especial na minha carreira, tudo que aconteceu em Paris. E claro que foi muito desgastante em geral. Eu cheguei assim, entreguei tudo naquele momento, cheguei para deixar o meu 100% e foi o que aconteceu. E o que foi bacana é que todo mundo conseguiu acompanhar o que é a realidade que a gente vive, sabe? Eu faço 3 categorias, então aquilo ali é o que eu passo todos os dias durante os treinos. Então, ter recebido o carinho das pessoas que acompanharam, viram de perto ali como é desgastante, como é cansativo, e tiveram um carinho, sabe? E quiseram entender mais do meu esporte, isso para mim foi a parte mais especial de tudo. Então, eu fiquei muito feliz, assim, com a visibilidade que deu pro esporte, sabe? Sempre foi o meu sonho, assim, ser reconhecida pelo meu trabalho, pelo que eu faço, pelo amor que eu tenho pela canoagem, e foi exatamente o que aconteceu em Paris. Depois de 3 ciclos olímpicos, que eu sofri muito, desde Londres, que eu cheguei muito nova, Rio, que eu sofri muito pelas críticas, que eu cheguei preparada, todo mundo esperava uma medalha, eu não consegui. Aí a gente chegou em Tóquio, durante a pandemia, toda aquela confusão, eu conquistei uma final, mas estava longe do que eu queria, e agora foi um resultado muito mais expressivo, o melhor da história da canoagem brasileira, mas claro, eu queria muito ter conquistado aquela medalha, só que ter recebido o carinho das pessoas, o reconhecimento, isso melhorou tudo, sabe? Também questão de divulgação, de estar criando um laço, um vínculo e um poder de conseguir representar meu esporte, isso para mim foi assim o mais especial de tudo. Você lembra quantos dias seguidos você competiu em Paris? 10 dias. Para mim foi uma eternidade. Eu falar, não passava nunca. E 15 provas. Isso que eu ia falar, para você explicar um pouquinho para o público que ficou nesse questionamento. Por que tanta prova? Explica um pouquinho as categorias que você participava, como é que era o formato. Na verdade, nos Jogos e em Copa do Mundo, Mundial, eu sempre participo de 3 categorias. As meninas, elas querem fazer tudo, né? Na categoria masculina você não vê isso, mas as meninas querem ver tudo. E eu sempre fui nessa pegada de acompanhar a evolução, então comecei no caiaque mesmo, que foi a categoria onde eu iniciei na canoagem, e aí depois de alguns anos meu técnico virou para mim, não, você consegue na canoa também, vai que eu tenho certeza que você consegue. E aí, influenciada por ele, eu comecei na canoa, que é a categoria que eu mais tenho resultado hoje, e até os jogos, né, que foi a mais expressiva, e da canoa estreou o cross, que também é inédito, se tornou uma categoria olímpica, então teve também uma visibilidade, uma procura muito grande. Eu falei, eu vou no cross também. É muito difícil treinar para isso, mas competir é a parte mais fácil, que foi a parte que todo mundo acompanhou. Foram 10 dias para fazer 15 provas. Geralmente, uma Copa do Mundo e um Mundial, eu faço isso em 4 dias. Então, é uma correria, um desgaste físico e mental absurdo, mas eu me senti muito bem, muito preparada dessa vez, e virou meme porque todo mundo ligava a televisão e estava competindo. E é real, né? Foi isso que aconteceu, porque realmente são várias provas que acontecem ali em um período até que curto para mim, mas as pessoas chegam ali, né, num looping que era Ana Sátila todo dia na TV, e eu curti muito. Eu confesso que durante os jogos eu não consegui acompanhar, eu estava um pouco afastada das redes sociais, mas depois foi muito incrível, foi um momento mágico para mim ver que todo mundo estava curtindo muito aquilo ali, brincando com a situação, e foi assim o meu momento de colocar a canoagem em evidência, né, que esse esporte que eu amo desde que eu comecei no esporte, desde que eu me entendo de gente. Confesso que antes da gente ver os memes, a gente também já brincava com isso lá na redação do Lance, porque a gente chegava de manhã assim, o que tá tendo agora, pra gente saber o que tinha que cobrir, era sempre, tá tendo isso, aquilo, e a Ana Sátila tá na área. Mas a canoagem tá lá.
E eu queria que você falasse um pouquinho desses resultados. Você falou que foram resultados muito expressivos, melhor desempenho de uma mulher na história da modalidade no Brasil, mas ficou naquela posição ingrata do 4º lugar a uma posição do pódio. Você chegou a falar em entrevista que é difícil ficar nesse lugar, mas ao mesmo tempo foi um resultado histórico. Como é que você vê hoje o seu desempenho em Paris? Está muito orgulhosa desse resultado? Sim, foi o melhor desempenho, na verdade, da história da canoagem, entre mulheres e homens também. E eu fico muito feliz porque é uma luta muito grande para conquistar isso. E eu insisto em falar, porque as pessoas acho que não têm ideia do quão árduo e o sacrifício que a gente coloca todos os dias para chegar lá. Para chegar lá, sabe? Não tô falando de final, não tô falando de medalha, para competir nos Jogos Olímpicos. Eu não sou dessas que, não, tem que participar. Muito pelo contrário. Eu fui criada... Meu pai sempre colocou muito essa mentalidade em mim de que segundo lugar é primeiro dos perdedores. Então, eu fui criada com essa mentalidade. Eu não aceito perder, eu não gosto de perder. Mas hoje, depois de mais de 17 anos remando, fazendo o que eu faço, eu vejo que é realmente absurdo. Você tá em um esporte de alto rendimento, você tá se entregando, abrindo mão da sua vida todos os dias, de realmente estar contente, tá aproveitando, tá festejando, tá com a sua família para um sonho. O meu sonho sempre foi essa medalha olímpica. Então, depois de um processo, obviamente, depois dos Jogos, hoje eu vejo o quão importante foi meu resultado. O 4º lugar, como meu técnico me falou, eu tô entre as melhores do mundo. Foi uma questão de detalhe, com certeza, que a gente vai ajustar para Los Angeles, mas eu tô lá. Eu fiz o trabalho que todo mundo fez para conquistar a medalha, entendeu? Então agora eu sinto que eu conheço esse caminho. Tem que acreditar mais e tem que continuar trabalhando. Mas para mim foi muito especial, principalmente agora, esse período pós-jogos, onde eu estou conseguindo voltar aos poucos, me recuperar de uma lesão, eu estou tendo todo esse apoio, todo esse suporte. Mas eu confesso que ali, durante a competição, eu só pensava em terminar. Então eu falei assim, não vou deixar esse 4º lugar me abalar, eu vou seguir positiva e com força, não vou deixar isso tirar a minha energia. E eu fui assim até o final. Eu entreguei realmente tudo que eu podia entregar ali naquele momento, naqueles 10 dias. E depois você tem aquela queda, né? Que é voltar para casa, quando você tá no avião, assim, você começa a raciocinar tudo o que aconteceu. Isso são assim... É uma montanha-russa, altos e baixos você tem, porque ao mesmo tempo que não foi a medalha, foi um resultado expressivo. E o que mais me fez ter energia para voltar o mais rápido foi realmente o carinho de todo mundo, porque é muito especial você ser amada, sabe, querida, você receber mensagens das pessoas apoiando e querendo ver a sua rotina, acompanhar o que está acontecendo. Isso para mim foi muito especial e está sendo marcante assim na minha carreira, nos meus treinos. E essa rotina desgastante que você teve lá de tantas competições, você em algum momento pensou que talvez pudesse ter sido melhor não ter participado de alguma prova para ter tido mais tempo de descanso, ou você confiou nessa decisão de que valeu a pena competir? Eu confesso que assim é difícil, mas eu não duvidei em nenhum momento. Porque tinha outras meninas que faziam. Então eu falei, se alguém consegue fazer, eu também consigo. E aí eu fico com essa mentalidade, é difícil, é desgastante, mas é possível, sabe? E eu acho que é questão de você se adaptar, você se conhecer, principalmente. Eu acho que cada atleta tem uma fase, você tem que se entender, não dá pra ficar se comparando com outros atletas, até porque ninguém tá no mesmo momento que você. Então eu procurei, assim, me entender, conversar comigo mesmo e falar, será que eu consigo? E eu tava me sentindo super bem. Claro que houve um acúmulo muito grande, mas eu tô cuidando muito disso e eu amei participar das 3 categorias. Foram resultados incríveis nas 3 e eu pretendo melhorar muito agora. Então, agora, esse momento é sentar com a minha equipe, analisar muito bem como vai ser o próximo ciclo, porque muda tudo, muda regra, muda competição. Então, analisar como vai ser e se a gente vai conseguir continuar nessa mesma pegada que foram 3 categorias, ou se vai precisar tirar alguma categoria. Eu confesso que eu ainda não sei. Estou fazendo agora o primeiro trabalho, que é essa base da base, onde que eu vou tentar fortalecer tudo que assim, foi o ponto
mais fraco durante a competição, essa questão da lesão, e aí a gente vem com essa parte mais específica, que é conversar com todo mundo, entender realmente, analisar como vai ser o processo e como a gente vai prosseguir por esses 4 anos. E acho que, querendo ou não, você deixou uma marca com isso nas Olimpíadas, né? Por mais que tenha vindo através das brincadeiras, dos memes, acho que todo mundo ficou impressionado com a sua resiliência, com o seu esforço de estar ali todo dia competindo. E você falou do treino ser a parte mais difícil, né? Conta um pouquinho pra gente como é que é, quais são as diferenças de treino para cada categoria, como é que você monta com a sua equipe essa preparação. Bom, eu acho que assim, a partir do momento que eu tô na água, eu tô feliz. Então, se você tá na água, você tá treinando pra alguma coisa. E, assim, caiaque por exemplo, o nosso treino de base. Porque ele é basicamente, assim, você tá ali naquele movimento constante e, por exemplo, você tá usando ambos os braços. Na canoa, não. Na canoa é praticamente unilateral. Então, quando você tá treinando pra canoa, você está treinando alguma coisa muito mais específica ali. Quando no caiaque, você está treinando para tudo. E no cross, é ainda mais difícil porque é um barco totalmente diferente, é um remo diferente, são balizas diferentes. Então, tem também ali um treinamento específico para essa categoria. Só que como eu tenho 2 do slalom e uma do cross, eu sempre procurei priorizar as 2 do slalom, porque eu tô ali cuidando da minha parte física, eu tô na água, em contato, e ao lado eu tenho o cross, onde a gente treinava 2, 3 vezes na semana, antes dos jogos até um pouco mais, até porque é uma categoria que exige muito mais. O caiaque é mais pesado, é mais difícil você fazer as manobras, sabe? É mais fácil machucar. Então, a gente deixou para priorizar ali no finalzinho e não durante toda a preparação. Mas eu acho que, assim, em geral, foi muito bacana. A gente se encontrou muito bem entre os técnicos, a preparação física, aqui o laboratório olímpico que nos fornece todos os dados necessários para continuar treinando assim na mais alta capacidade física que você pode ter. Então eu acho que esse sistema funciona muito. A partir do momento que você tem uma estrutura, você tem a sua confederação que apoia o Comitê Olímpico, isso tudo te proporciona assim um local adequado, a estrutura adequada, que é o que a gente precisa para ter resultado. O Brasil é cheio de talentos, é cheio de atletas com potencial grandíssimo e que precisa ser lapidado a partir do momento que você tem uma estrutura, você tem um treinador capaz. Então, acho que eu tive muita sorte por tudo isso que aconteceu e agora ainda continuidade nesse trabalho. E o cross, como você falou, foi uma novidade.